Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Lacerda, onde a gente destrincha os maiores acontecimentos do mundo de um jeito leve, direto e sem enrolação. Hoje temos um episódio recheado de política internacional, economia e tretas geopolíticas que podem mudar os rumos do mundo. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhum conteúdo, porque hoje o papo vai ser pesado. O que vamos falar no vídeo de hoje? Brasil na mira dos Estados Unidos. Vamos falar sobre como a nova tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio pode prejudicar a economia brasileira e outros países que exportam para os Estados Unidos. Será que o Brasil tem uma saída ou vai acabar levando um tombo? Crise política na Romênia. O presidente do país renunciou antes de sofrer impeachment, e tudo isso depois de acusações de interferência russa nas eleições. O que está acontecendo por lá? Será que a extrema-direita está ganhando mais poder? Netanyahu no tribunal. O primeiro-ministro de Israel finalmente foi julgado por corrupção, depois de anos adiando o processo. Mas será que isso vai dar em alguma coisa? Ou ele vai continuar no poder mesmo assim? Trump e Gaza. Plano maluco ou estratégia real? O ex-presidente dos Estados Unidos agora quer tomar posse da faixa de Gaza e distribuir pedaços do território para outros países reconstruírem. Mas isso é viável ou só mais uma jogada para chamar atenção? Então segura aí que hoje tem muita informação quente. Já comenta aqui embaixo qual desses temas você acha mais impactante e bora pro vídeo. Dessa vez vamos falar sobre a tal tarifa de 25% sobre aço e alumínio que os Estados Unidos estão puxando. E óbvio, isso afeta o Brasil. Mas será que estamos fritos ou ainda dá para jogar o jogo? Vamos nessa. Primeiro vamos entender o básico. Os Estados Unidos anunciaram essa nova tarifa de importação, o que significa que quem vende aço e alumínio para eles vai ter que pagar mais para entrar no mercado americano. E adivinha? O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos. Em 2024, estávamos mandando uma baita quantidade de aço para lá, e os gringos estavam felizes da vida comprando. Agora, com essa tarifa, o cenário muda. Em 2023, os Estados Unidos compraram 18% das exportações brasileiras de ferro fundido, ferro ou aço. Isso significa que quase um quinto do que exportamos desse setor tinha destino certo, o Tio Sam. E se eles resolverem cortar essas compras porque ficou caro demais? Aí, meu amigo, o Brasil pode sentir o baque. O Brasil não está sozinho nessa bronca. Japão, Coreia do Sul e Alemanha também são grandes fornecedores para os Estados Unidos. Mas tem um detalhe curioso. A China, que é a maior produtora mundial de aço, já estava praticamente fora do jogo americano desde as tarifas impostas em 2018. Os chineses vendem pouco aço para os Estados Unidos, então essa nova tarifa não muda muito para eles. Agora pensa comigo. Os Estados Unidos colocam tarifas pesadas no aço e alumínio do Brasil, Japão e Alemanha. E quem sai ganhando? O Canadá. O vizinho do norte já é o maior fornecedor de alumínio para os americanos, e como fazem parte do mesmo bloco econômico, o USMCA, o antigo NAFTA, provavelmente vão continuar vendendo de boas. Nos últimos tempos, o Brasil meio que conseguiu escapar de algumas tarifas pesadas que Trump meteu em outros países. Mas a festa acabou. O cara já tinha avisado que poderia mirar no aço brasileiro e agora a bomba veio. Isso mostra um padrão de Trump de endurecer relações comerciais com quase todo mundo, exceto alguns aliados estratégicos que ele quer manter por perto. Mas o Brasil tem um trunfo. Somos fornecedores de aço semi-acabado, ou seja, aquele que os Estados Unidos ainda vão processar antes de vender. Isso nos dá um certo respiro, porque eles precisam desse aço para manter suas indústrias rodando. Mas será que esse argumento vai colar por muito tempo? Olha, meus caros, não vou dizer que o Brasil está perdido, mas a situação é tensa. Se os Estados Unidos mantiverem essa tarifa por muito tempo, empresas brasileiras podem perder espaço no mercado americano. Agora, a jogada inteligente seria buscar novos parceiros comerciais e tentar negociar alguma isenção ou flexibilização. Se o governo brasileiro souber jogar bem,
pode até dar um jeito nisso, mas se ficar só olhando, o risco é grande. E aí, será que o Brasil vai saber sair dessa enrascada ou vamos ter que engolir mais um golpe do comércio internacional? Deixa aí nos comentários. Ops, força do hábito de youtuber. Mas sério, essa história ainda vai dar muito pano para manga. Agora vamos sair um pouco do impacto econômico do tarifaço americano e mergulhar na política internacional. A Romênia está pegando fogo. O presidente Klaus Iohannis jogou a toalha e renunciou antes mesmo de ser chutado para fora pelo parlamento. Mas o que rolou? E o que isso significa no grande tabuleiro do poder? Bora entender. Basicamente, a Romênia entrou numa novela política de primeira linha. Tudo começou quando um candidato de extrema-direita, Calin Georgescu, surpreendeu todo mundo e venceu o primeiro turno das eleições presidenciais. Mas aí veio o plot twist. Acusaram a Rússia de ter interferido no processo. E claro, Moscou negou tudo, como sempre. O tribunal romeno resolveu anular a eleição inteira e remarcar as votações. Enquanto isso, o presidente Klaus Iohannis, que já estava com um pé fora da cadeira, seu mandato acabou em dezembro, decidiu segurar as pontas até que um sucessor fosse eleito. Mas aí veio outra bomba. Partidos de extrema-direita, que estão ganhando força na Romênia, resolveram abrir um processo de impeachment contra ele. Com a possibilidade real de ser deposto, o cara pensou: quer saber? Vou embora antes que me expulsem. E foi isso que ele fez. Agora vamos falar sério. A extrema-direita está crescendo na Europa e a Romênia não ficou de fora desse movimento. Esses partidos conseguiram 35% do parlamento e estão usando essa influência para bagunçar o jogo político. A renúncia de Iohannis pode abrir caminho para que esses grupos tenham ainda mais poder nas próximas eleições. E isso levanta uma pergunta importante. Será que a democracia romena está vacilando? Porque, convenhamos, quando um presidente eleito sai antes da hora por pressão política e uma eleição inteira é anulada, tem algo estranho no ar. A Rússia foi acusada de interferência, e isso não é novidade. Nos últimos anos, Moscou tem sido apontada como responsável por mexer os pauzinhos em várias eleições pelo mundo, incluindo os Estados Unidos e países da União Europeia. Se essas acusações forem verdadeiras, significa que Putin pode estar tentando influenciar diretamente o cenário político da Romênia para fortalecer sua posição na região. E por que isso interessa à Rússia? Simples. A Romênia é um membro da OTAN e faz fronteira com a Ucrânia. Ou seja, se um governo mais alinhado à extrema-direita e menos pró-União Europeia assumir o poder, isso pode enfraquecer o bloco ocidental e dar um pouco mais de espaço para Moscou manobrar. A situação na Romênia ainda está longe de se resolver. O país entrou num vácuo político, e quem vai assumir interinamente é o presidente do Senado, Ilie Bolojan. Mas com a extrema-direita ganhando terreno, podemos esperar ainda mais turbulências até que as novas eleições sejam realizadas. Agora fica a pergunta: essa crise na Romênia é só um problema interno ou parte de um movimento maior de desestabilização na Europa? Será que a Rússia realmente teve um dedo nisso? Ou é só paranoia dos adversários políticos? O que sabemos é que esse tipo de caos político abre brechas para todo tipo de jogada de bastidores. Então fiquem ligados, porque essa novela romena ainda tem muitos capítulos pela frente. E você, o que acha dessa história? Já pega o café, porque ainda temos muito o que falar por aqui. Depois de falarmos do tarifaço do aço e da treta política na Romênia, agora vamos para um caso que parece saído de uma série da Netflix: o julgamento de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro de Israel, que já está no poder há um bom tempo, finalmente teve que encarar o tribunal para responder a acusações de corrupção. Mas será que ele vai realmente cair? Ou isso é só mais um episódio da longa novela política israelense? Vamos entender. Olha só a ironia. Um dos líderes mais poderosos do Oriente Médio está sentado no tribunal, sendo julgado por suborno, fraude e abuso de confiança pública. E esse não é um julgamento qualquer. É o primeiro caso criminal contra um chefe de governo em exercício na história de Israel. Isso por si só já torna tudo mais dramático. O julgamento começou em 2020, mas foi sendo empurrado com a barriga por anos. Primeiro, Netanyahu usou seu poder político
para tentar adiar as audiências. Depois, veio a guerra entre Israel e o Hamas em outubro de 2023, o que deu mais uma pausa no processo. Mas agora, sem mais desculpas, ele teve que comparecer ao tribunal em Tel Aviv. E quais são as acusações? Bom, o homem está sendo julgado por três casos principais: aceitação de suborno. Ele e sua esposa, Sara Netanyahu, supostamente receberam US$ 260 mil em presentes de luxo, como champanhe, joias e charutos, de bilionários em troca de favores políticos. Manipulação da mídia. Netanyahu teria tentado influenciar a cobertura jornalística de dois grandes veículos de Israel, oferecendo vantagens comerciais em troca de uma imagem mais favorável. Corrupção no poder. Ele também é acusado de enfraquecer concorrentes no setor de telecomunicações para favorecer um empresário amigo. Ou seja, não é pouca coisa. Mas será que isso realmente vai dar em algo? Netanyahu nega absolutamente todas as acusações e diz que tudo isso não passa de uma perseguição política. Segundo ele, a justiça e a mídia de Israel estão tentando derrubá-lo, porque ele representa um governo forte e nacionalista. Esse discurso até funciona para sua base de eleitores, mas juridicamente ele ainda tem que se explicar. E como ele tem reagido? Simples: atacando o sistema judiciário. Desde que voltou ao poder no final de 2022, Netanyahu tem tentado aprovar reformas que enfraqueceriam o poder dos tribunais em Israel. Isso gerou protestos gigantescos no país e colocou seu governo em conflito com a justiça e até com as forças armadas. Agora pensa comigo: um primeiro-ministro acusado de corrupção tentando mudar as regras do judiciário. Não parece um pouco conveniente? O que pode acontecer? O resultado do julgamento ainda está indefinido, mas temos algumas possibilidades: ele ser absolvido e continuar governando, saindo ainda mais forte politicamente. Ser condenado, mas arrastar o processo por anos e continuar no poder. Ser condenado e perder o cargo, o que abriria uma nova crise política em Israel. E tem um detalhe: mesmo que ele seja condenado, Netanyahu ainda pode negociar acordos políticos para permanecer no poder, dependendo de como as coisas se desenrolarem. Afinal, ele é um veterano na política e sabe jogar esse jogo como poucos. Esse julgamento é um verdadeiro teste para a democracia israelense. Se Netanyahu for condenado e nada acontecer, a confiança na justiça do país pode despencar. Mas se ele for realmente punido, Israel pode entrar numa crise política séria, já que ele ainda tem muitos aliados poderosos. O que sabemos é que esse caso ainda vai render muito. E enquanto isso, Netanyahu continua governando, lidando com guerras, protestos e escândalos, tudo ao mesmo tempo. Dá até para imaginar ele tomando um café antes do tribunal e pensando: bom, só mais um dia normal no meu governo. Agora me diz aí, pessoal, será que Netanyahu escapa dessa ou finalmente chegou a hora dele pagar pelos seus atos? Depois de falarmos sobre o tarifaço do aço, a crise política na Romênia e o julgamento de Netanyahu, agora chegamos ao grande espetáculo do dia. Donald Trump quer assumir o controle da faixa de Gaza. Sim, você ouviu certo. O ex-presidente dos Estados Unidos, e agora presidente de novo, disse que está comprometido em possuir Gaza e que os Estados Unidos poderiam até dividir o território com outros países para ajudar na reconstrução. Parece enredo de filme de Hollywood, mas não, é geopolítica pura. Então, bora entender essa história absurda. Durante um voo no Força Aérea 1, Trump disse para jornalistas que os Estados Unidos estão comprometidos em tomar posse de Gaza. Segundo ele, a região está destruída, não tem mais nada para onde voltar, e os Estados Unidos poderiam garantir que o Hamas nunca mais controle o território. E o plano dele? Bom, ele quer que os Estados Unidos tomem Gaza e depois cedam partes do território para outros países do Oriente Médio reconstruírem. Segundo Trump, isso poderia transformar a faixa de Gaza numa espécie de Riviera do Oriente Médio, com investimentos e infraestrutura de ponta. Parece um sonho, mas tem um pequeno problema: Gaza não está à venda. Quais são os problemas desse plano?
Se Trump realmente acha que pode simplesmente tomar Gaza, ele tem alguns obstáculos gigantescos pela frente. Primeiro, questão legal e soberania. Gaza faz parte do território palestino e, mesmo sob ataques israelenses, não pertence aos Estados Unidos. Então, sob qual autoridade Trump tomaria essa decisão? Ele vai comprar Gaza no mercado livre? Segundo, resistência internacional. Assim que essa ideia foi anunciada, diversos países criticaram Trump. Nem Israel demonstrou entusiasmo, porque a ideia dele não bate com os planos de Tel Aviv para a região. Terceiro, terrorismo e segurança. Mesmo que Trump assuma Gaza, como ele pretende garantir segurança na região? Os Estados Unidos entrariam militarmente lá, mandariam tropas, ficariam responsáveis por administrar um território em conflito? Quarto, a opinião dos palestinos. E o povo que mora em Gaza? Em nenhum momento Trump mencionou os palestinos ou perguntou o que eles acham dessa ideia. Parece que ele esqueceu que existem mais de 2 milhões de pessoas vivendo lá. O histórico de Trump e o conflito israelense-palestino vale lembrar que Trump sempre teve uma relação muito próxima de Israel. Durante seu primeiro mandato, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, mudou a embaixada dos Estados Unidos para lá e ajudou a intermediar acordos entre Israel e países árabes. Agora, ele quer ir ainda mais longe e literalmente tomar um pedaço do território palestino. Isso é inédito na política americana e, sinceramente, parece mais uma jogada para reforçar sua imagem de líder forte do que uma proposta viável. A ideia de Trump de possuir Gaza parece mais um delírio geopolítico do que um plano realista. Os Estados Unidos não têm direito sobre o território, a comunidade internacional não apoiaria essa decisão, e a resistência palestina faria qualquer tentativa de controle americano se transformar num pesadelo militar. Claro, Trump adora jogar frases bombásticas para testar a reação do público. Mas se ele realmente tentar levar isso adiante, pode acabar criando uma crise diplomática sem precedentes. Agora eu pergunto para vocês: Trump está blefando ou ele realmente acha que pode comprar um pedaço do Oriente Médio? Será que ele vai insistir nessa ideia ou abandonar depois que perceber que o mundo não vai aceitar?